né? Nenhuma polícia no mundo é capaz de defender um cidadão 24 horas por dia. Por isso que países onde existe uma polícia que é absolutamente eficaz, como por exemplo a Suíça, né? Mesmo lá, o cidadão tem todo o direito de possuir armas de fogo para sua defesa. E não é só lá, você tem Finlândia, você tem vários outros países, mesmo aqui na América do Sul, né? Uruguai, agora o Peru aprovou uma lei que tira a restrição sobre as armas de fogo para o cidadão se defender. O Estatuto de Desarmamento tem 11 anos, né? E o que ele fez em 11 anos? Um fracasso total. O Brasil fechou 2012 com mais de 56 mil assassinatos, isso oficialmente. Do período de 2004 até 2010, né, onde o Estatuto esteve em pleno vigor, o uso de armas de fogo para criminalidade, para homicídios, subiu quase 8%. Ou seja... O dado da ONU, né, mostra que, apesar da redução do número de homicídios no Brasil, de 12,6%, depois do Estatuto de Desarmamento, o Brasil ainda tem uma das maiores taxas de homicídios e continua no mundo, crescendo. Né? São 29 casos para 100 mil habitantes. Exatamente, continua crescendo. Né? E continua crescendo. Por quê? Porque desarmar a sociedade, desarmar o cidadão, não é a solução para se reduzir criminalidade. Não há no mundo, um caso de sucesso aonde o desarmamento tenha sido empregado para se diminuir a criminalidade, né? Muito pelo contrário, vários estudos passam a apontar que uma sociedade armada, dentro da legalidade, tende a que seus crimes sejam diminuídos. A própria ONU, no seu último relatório sobre homicídios em escala global, afirmou que é impossível você estipular uma relação direta entre a posse de armas de fogo e a criminalidade. E não é violência, que são coisas diferentes. O Brasil não tem problema com violência. O Brasil tem problema com criminalidade. Nós temos um país onde 92% de todos os homicídios fica sem qualquer solução. Então, como é que podem afirmar, por exemplo, que é briga de bar, que é briga de vizinho, que é briga de trânsito? Isso é bobagem, isso é mentira, né? Isso é discurso para se aprovar, como fizeram lá no passado de uma forma fraudulenta, o Estatuto de Desarmamento. Agora, pegando esse gancho da redução ou dos índices de homicídios ainda no país, uma das motivações para a restrição ao porte de armas é justamente essa alegação da redução da violência, né, que de acordo com o estudo do IPEA, as taxas de homicídio reduziram 12% depois do Estatuto do Desarmamento. Agora, os defensores do projeto dizem que não houve redução da violência, ou não houve uma redução tão drástica, como o senhor estava até falando, seu Benê. Afinal, qual o impacto dessa limitação na questão da segurança pública? O que é importante, primeiro, nenhuma lei no Brasil isolada vai resolver problema de violência. Nenhuma lei. É um conjunto, talvez, de 30, de 40 conjuntos de leis. Existe, por exemplo, o exemplo lá de Diadema, que em 2005 fez uma lei seca, antecipou a questão da lei seca, e assim, em menos de um ano, reduziu mais de 50% da criminalidade. Então, não se tocou nem arma de fogo. Foi questão de... A violência tinha lugar, tinha hora para acontecer e tinha contexto. Então, se investiu em inteligência e se conseguiu reduzir drasticamente a violência com ação tangente à questão do desarmamento. Então, o desarmamento tem que ser visto como uma das ações entre dezenas, entendeu? Então, nenhuma lei. Então, revogar o Estatuto agora é você quebrar desses importantes instrumentos. A comparação com países como a Suíça é absurda. A Suíça não tem exército. Cada homem, né, civil em possibilidade de idade, ele é um soldado disponível para o Estado. Então, é covarde fazer essa comparação com o Brasil. Está entendendo? E outra, a questão de comparar é importante. Por exemplo, países como o Japão e Inglaterra têm índice de uma morte, duas mortes por arma de fogo, e é proibido. Né, a última questão lá, teve um massacre de um maluco lá que matou 8 crianças, né, na Inglaterra. Eles baniram a arma de fogo da Inglaterra, a ponto de, se você quiser praticar tiro, você tem que ir para a França ou para a Espanha. Até se criou um turismo diferenciado. Não é verdade. É sabido disso. Não é verdade. Entendeu? Então, assim, a questão que está colocada, 56 mil mortes, tudo isso que está colocando, ao contrário, é favorável que se mantenha uma inibição para que o cidadão tenha uma arma, um acesso.
o que essas armas que chegam a matar, todas, nenhuma arma que fala assim em ilegalidade da arma, mas elas nascem numa indústria que a vende, seja de forma legal para um país vizinho e que retorna para a mão do cidadão comum aqui de outras formas. Então, assim, o comércio, a indústria está por trás da possibilidade do cidadão ter cada vez mais possibilidade de comprar. Então, esses argumentos são colocados pela indústria da arma, muitas vezes são falaciosos, a gente tem que ter isso com clareza. Entendeu? Então, isso tem que ser mostrado. Então, nenhuma lei isolada vai conter a violência no Brasil. O que se está colocando é fragilizando mais um dos instrumentos que a gente tem na mão. Então, vamos lá. Quando aconteceu o desarmamento no Japão? Olha, você tem que questionar isso historicamente. Entendeu? Porque a questão da Suíça é clara, país que foi invadido quando foi? Você usou o Japão. Guerras. Você usou o Japão. Quando o Japão foi desarmado? Quando a população japonesa foi impedida de ter armas? Eu tenho dados de hoje, que é uma pessoa quando? Por grupo de 100 mil. Você só pode saber, você só pode ter um objetivo quando você sabe uma data. Quando foi? Você não sabe. Data o Japão foi desarmado no século XVI. Né? No século XV, os japoneses introduziram a arma de fogo no Japão. No século XVI, elas se tornaram um problema, não por conta da criminalidade ou por homicídios. Elas se tornaram um problema por quê? Porque os senhores feudais estavam encontrando problemas, né, para reprimir os levantes dos camponeses. Aí eles desarmaram os camponeses para poder se perpetuar no poder. Ou seja, o desarmamento no Japão foi uma questão de controle social, não tem nada a ver com violência. Né? A violência e a criminalidade é baixa no Japão porque ele tem um grau moral elevadíssimo. Realmente, você comparar a Suíça com o Brasil é muito difícil. Não é absurdo, não. Só que sabe por quê? Porque exatamente o que eu esperava que ele falasse. Porque aí ele prova que o problema não é a arma em si. São outros fatores. Né? A arma em si não vai tornar uma sociedade mais violenta. Essa é a grande questão dessa discussão. O Estatuto do Desarmamento, ao contrário do que eles dizem agora, ele foi apresentado sim, tá? Como algo que resolveria. Podem procurar os vídeos, podem procurar as entrevistas de todas essas ONGs desarmamentistas, que resolveria o problema dos homicídios no Brasil. Não resolveu, muito pelo contrário, continua crescendo. E agora eles falam que não é bem assim, isso aí ia ser só uma ajuda com outras... Então, a verdade é, o Estatuto do Desarmamento foi um fracasso. Inglaterra, tá? Inglaterra, por favor, quem tiver possibilidade, leia o livro Violência e Armas, da historiadora Joyce Malcolm, para entender o que foi o desarmamento na Inglaterra e que foi o desarmamento do povo, da população inglesa, que hoje transformou a Inglaterra no país mais violento da Europa. Isso são dados, isso é estatística, tá? Isso não é invencionice. Né? Então, o desarmamento na Inglaterra também foi um fracasso total. Hoje, não em homicídios, mas em crimes violentos, em taxa de crimes violentos, ele é mais violenta que o próprio Estados Unidos, que tem milhões de armas de fogo. Então, não é a arma de fogo na mão do cidadão. Nos Estados Unidos são 90 armas para cada 100 mil habitantes. E a taxa de homicídios, segundo dados da ONU, homicídio por arma de fogo, é de 2,97 por 100 mil. Exatamente. Né? E na Inglaterra, entre 2012 e 2013, 29 dos 551 homicídios cometidos no país foram causados por arma de fogo, segundo dados do Escritório Nacional de Estatística. Ou seja, olha só, os Estados Unidos, que não é considerado um país tranquilo, vamos dizer assim, ele com 300 milhões de armas na mão da população, né, ele tem uma taxa de homicídios por armas de fogo 10 vezes menores do que a brasileira. Mas aí a lei não funciona lá? Não é diferente? Então, essa é a questão. Nós precisamos, a primeira questão, impunidade. Isso, impunidade, essa era a questão, a lei não funciona em relação à impunidade. Essa ideia de, não, nós precisamos educar, nós precisamos não sei o quê, isso precisamos melhorar a questão social, o problema de crime é uma questão socioeconômica, desculpa, isso é preconceituoso. Né? É como se só o pobre cometesse crime. Né? Se só o pobre cometesse crime, né, nós não teríamos tantos crimes, inclusive no nosso Congresso, né, que ninguém é pobrinho e precisa comprar pão e leite para os seus filhinhos. Né? Então isso é uma visão preconceituosa. Né? O problema do Brasil continua sendo impunidade. Né? Enquanto se usar a expressão violência, nós vamos continuar mantendo essa impunidade. Por quê? Porque a violência não tem agente para ser punido. O problema é criminalidade. Quando você tem criminalidade, você tem criminoso. Quando você tem criminoso, você precisa identificar, julgar e punir, coisa que não acontece no Brasil. E isso sim precisa mudar.